para a leitura da nossa pauta de hoje, né, que é grave, pessoal. O MPF pede cassação das concessões da Jovem Pan. A emissora é acusada de desinformação e fake news. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública nesta terça-feira, dia 27, para cassar 3 concessões de radiodifusão dadas à Jovem Pan. No processo, o MPF acusa a emissora de alinhamento à campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início deste ano, com veiculação sistêmica em sua programação de conteúdos que atentam contra o regime democrático. O MPF disse que as condutas praticadas pela Jovem Pan violam diretamente a Constituição e a legislação que trata de serviços públicos e de transmissão em rádio e TV. Né? Além do cancelamento de 3 concessões da Jovem Pan, o MPF pede que a Jovem Pan seja condenada a pagar quase 14 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. O valor corresponde a 10% dos ativos da emissora apresentados em seu balanço mais recente. Também para reparar os prejuízos da programação à sociedade, o MPF pleiteia que a Justiça Federal obrigue a Jovem Pan a veicular ao menos 15 vezes por dia, entre as 6 horas e as 21 horas, durante 4 meses, mensagens com informações oficiais sobre a confiabilidade do processo eleitoral. As inserções devem ter de 2 a 3 minutos de duração e trazer dados a serem reunidos pela União, também no processo. O MPF também quer que a emissora seja proibida de apagar conteúdos de seu canal do YouTube. O órgão pediu à Justiça para determinar à empresa a disponibilização em nuvem de um link contendo a íntegra de todos os vídeos que a Jovem Pan publicou na plataforma no período compreendido na ação, com organização em pastas e dados sobre números de visualizações, já que o conteúdo que a emissora disponibiliza no YouTube é, via de regra, o mesmo veiculado em suas transmissões de rádio. Fecha aspas. Por fim, o MPF expediu uma recomendação à Controladoria Geral da União para que ela instaure um processo administrativo que pode impedir a Jovem Pan de celebrar contratos com a Administração Pública Federal. A ação civil pública é assinada pelos procuradores Yuri Correia da Cruz e Ana Letícia Abse. Um dos maiores veículos de comunicação do país, a Jovem Pan completou 80 anos em 2022. Fundada em 1942, a emissora revolucionou as transmissões do rádio com programas de esporte e com ídolos da MPB. Em 2007, o que era só áudio passou a ter imagens, consagrando o grupo como um veículo multiplataforma. Em 2021, veio a Jovem Pan News, o canal de notícias 24 horas na TV. Sr. Sepúlveda, enfim, né? Por onde começamos aqui a destrinchar esse novelo de lei? Quero ouvir o senhor aqui, né? Eu acho difícil destrinchar, né? Pelo seguinte, porque é tanta coisa junta, mas eu vou começar pela questão da militância dentro do Ministério Público. Essa peça é uma peça digna da União Soviética. É uma peça digna de um regime do nacional-socialista da Alemanha. É uma peça digna de um regime como o fascista do Mussolini. Ou seja, é uma pseudo-invólucro legal para uma perseguição política descabida, uma perseguição política aberta, uma perseguição política de opinião e, veja o seguinte, carregada de uma série de expressões como alinhamento à desinformação. O que é alinhamento à desinformação? A desinformação é uma entidade, a desinformação é um grupo. O que é? O seguinte,
há uma pessoa aqui que está chamando a atenção, eu ia chamar a atenção sobre isso também. Eu vi hoje o currículo, né, de um dos procuradores, não vi da segunda, que é o Yuri. Ele é um sujeito completamente de esquerda, alinhado e que usa o Ministério Público para fazer perseguições ideológicas. Portanto, nós estamos diante da manipulação do Ministério Público, ou seja, mais uma vez nós vemos que as instituições estão completamente aparelhadas, ou completamente é um pouco exagerado, mas estão em grande medida aparelhadas e elas servem uma ideologia de Estado. E essa ideologia de Estado é uma ideologia de esquerda com vários matizes em que só uma opinião pode ser dada. Essa é a verdade. Bom, houve gente que pensou e que achou que a perseguição ao Terça Livre ia parar por ali. Eram os malucos, eram os fanáticos. É verdade que não se pode dizer isso da Jovem Pan, porque a Jovem Pan deu várias vezes abertura, por exemplo, para o próprio Alan falar e dar as suas razões do o que é que estava acontecendo. Mas houve muita gente da imprensa que bateu palmas. E há muita gente da imprensa que está batendo palmas para essa perseguição agora a um órgão ou um conjunto de órgãos, aspas, da chamada grande imprensa. Portanto, nós estamos afundando no Estado totalitário completamente. Todos os Estados persecutórios, totalitários, ditatoriais, arranjaram uma linguagem que involucrasse juridicamente a sua perseguição. Todos. Eu ontem pus no Twitter uma fotografia do chamado Tribunal do Povo, que era o tribunal que o Hitler instituiu na Alemanha depois do incêndio do Reichstag, que era, digamos, que depois soube perfeitamente que foi manipulado e foi, mais do que manipulado, foi gerado pelo próprio regime, e ele então instituiu isso para aqueles que agrediam o Estado, a segurança do Estado. E com isso, você tinha julgamentos, ali teve foram decretadas mais de 5.000 execuções à morte. Tudo legal, aspas, tudo com invólucro legal, tudo com acusações do Ministério Público, tudo julgado com pompa e circunstância. Agora, nós estamos vendo o aparato ditatorial, o aparato da esquerda raivosa e da esquerda que não consegue esconder o seu caráter totalitário. Nós estamos vendo isso avançar. Ontem nós tivemos, eu vou só dar aqui um parênteses, não vou falar disso agora, mas ontem nós tivemos aquele voto absurdo pela cassação dos direitos do Bolsonaro, que é mais um passo nessa implantação do regime. E nós estamos assistindo essa investida contra um grande órgão da mídia, e nós estamos vendo que alguns órgãos da mídia estão, assim, fingindo que não é com eles. Eu só lembro do seguinte: na Venezuela foi assim. Começaram por caçar um, depois outro, os outros fingiam que não viam, e no final quase todos foram caçados. Eu me lembro, eu lembro aqui, por exemplo, que um dos generais
que ajudou a pôr o Chaves no poder, que era até relacionado familiarmente com ele, um dos generais mais prestigiados dentro das Forças Armadas venezuelanas, general Baduel, foi parar na cadeia e morreu na cadeia. É assim que a esquerda trata os companheiros de viagem. Bom, agora, o Ítalo, eu tenho aqui, não estou dizendo que é para ler agora, mas ler agora nesse momento, mas eu gostaria de ler um pouco o editorial da Gazeta do Povo sobre o caso, porque eu acho muito importante. Não sei se você tem aí, se não tem. Não, acho bom. Pode ler, se eu não tenho aqui comigo aqui. Pronto. Cancelar concessão por crime de opinião é medida ditatorial. Então diz o seguinte, que desde o período eleitoral a liberdade de expressão tem sido agredida como nunca se havia visto no Brasil desde a redemocratização. Houve censura prévia contra documentários, imposição de direitos de resposta claramente inverídicos, remoção costumeira de conteúdos verídicos, intimidação contra quem criticava determinados projetos de lei, e parecia que era difícil haver algo pior do que isso. Agora, então o editorial começa a analisar a ação civil pública desses dois procuradores. O alvo é a Jovem Pan, a mesma emissora que às vésperas do segundo turno da eleição presidencial for obrigada a veicular um direito de resposta com afirmações equivocadas sobre os processos judiciais contra o então candidato Lula. Então, aqui diz as coisas que eles querem, digamos, as medidas que eles querem que sejam tomadas contra a Jovem Pan, mas eu queria ler aqui, assim, as expressões que eles usam. A Jovem Pan teria prejudicado a confiança dos ouvintes nos processos democráticos realizados no país. O que é que isso quer dizer? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, então, você nunca pode melhorar nenhum processo democrático. Nunca pode. Então, pergunto o seguinte, quando se passou do voto no papel e na caneta para o voto da urna eletrônica, foi também deslegitimar e prejudicar a confiança das pessoas no processo democrático que havia até então? É uma pergunta. Bom, deslegitimar os poderes constituídos, o que é isso? Uma coisa é um poder ser constituído legitimamente, outra coisa é um membro desse poder atuar contra esse poder. Para que é que existem CPIs? Para que é que existem denúncias? Para que é que existem tudo isso? Senão para pessoas que deslegitimam os próprios poderes constituídos pelas suas medidas. O que é um processo de impeachment, se não isso? Quer dizer que um processo de impeachment, na visão destes indivíduos, é deslegitimar um poder constituído? É isso? Sobretudo, membros do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Mas está escrito na Constituição que eles são intocáveis nas suas opiniões, atitudes, etc., ninguém pode criticá-los. Incitar à desobediência à legislação e a decisões judiciais. O que é isso? Uma decisão judicial pode ser recorrida. Pode-se recorrer de uma decisão judicial. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que recorrer também é desobediência à legislação e às decisões judiciais? Incitar à rebeldia, à indisciplina e mesmo à intervenção das Forças Armadas brasileiras sobre as instituições e os poderes civis constituídos. O que é que isso quer dizer? O que é incitar à rebeldia? Todas as manifestações de esquerda, com queima de pneus, invasões de ministérios, invasões de terras, são incitar à rebeldia ou isso não faz parte? É só a Jovem Pan que faz parte dessa classificação. Diga. Incitação
pressupõe que a parte passiva, né, o alvo dessa não sei se passou um carro aqui, passou o barulho, mas pressupõe que a parte passiva, né, dessa mensagem esteja minimamente suscetível Sim. a ser incitado, né? Então, assim, se eu posso virar aqui pro senhor, Sr. Sepúlveda, e falar assim, Sr. Sepúlveda, aqui, ó, ao vivo aqui pro senhor, Sr. Sepúlveda, por favor, dê um soco no Paulo Henrique. Entendeu? Eu não posso ser acusado de incitação à agressão física. Entendeu? Não posso ser acusado de incitação à agressão física, porque é evidente que o Sr. Sepúlveda não está minimamente inclinado a ir de acordo com a minha incitação. Agora, se for pego entre nós, né, um plano, né, com vias de ser feito, onde o Paulo Henrique termine sendo agredido, aí tudo bem, é uma outra coisa. Entendeu? Ou então eu venho a público dizer, né, falar que o Paulo Henrique fez alguma coisa, né, e pedir que as pessoas, não, vai pra rua então, né, você viu encontrar o Paulo Henrique na rua, bata nele, entendeu? E a minha audiência estiver inflamada o suficiente, aí é outra coisa, é outra situação. Mas incitar forças armadas, meu Deus do céu, mas as forças armadas não são solidamente republicanas, não são, né, as instituições não são fortes o bastante. Que instituição forte é essa que não sobrevive a uma emissorazinha fazendo crítica ao sistema eleitoral, meu Deus do céu? E uma coisa, o Ítalo, aqui existe mais uma coisa. O que é incitar à rebeldia? O que é isso? O que é isso? Por exemplo, aqueles que querem a aprovação aprovação de leis que legitimem o tráfico de drogas. Eles estão incitando a rebeldia? Estão. Porque existe um sistema legal que proíbe o tráfico de drogas. Portanto, eles estão incitando a rebeldia. Quer dizer, isso aí é a maior farsa que se pode imaginar. Mas aqui existe uma coisa a mais, que é o que você está dizendo. Intervenção das Forças Armadas Brasileiras sobre as instituições e os poderes civis. Quando comentaristas na Jovem Pan e em outros lugares falaram da aplicação de um artigo constitucional, que é o artigo 142, qual é a ilegalidade disso? Quer dizer que defender a aplicação de um artigo constitucional é uma ilegalidade, segundo esses indivíduos do Ministério Público? Incentivar a população à subversão da ordem política e social. Que é isso? Isso é a linguagem de uma ditadura. Um dos direitos que existe em qualquer democracia é o direito de manifestação. E o direito de manifestação, muitas vezes, é o protesto contra a ordem política e social. Mas a esquerda pode fazer tudo isso que não tem problema nenhum. Isto, no fundo, é uma perseguição ideológica, política, montada por militantes da esquerda encaixados no Ministério Público. É o que nós estamos assistindo. Então, não sei se você... Eu continuaria aqui o editorial que diz o seguinte: no entanto, o material que os procuradores reúnem ao longo das cerca de 200 páginas da ação civil pública nem de longe configura o tipo de incitação que o MPF tenta atribuir à emissora. Nos trechos citados na ação, os comentaristas dizem que a resposta da Justiça Eleitoral aos questionamentos sobre a segurança das urnas eletrónicas é insuficiente, que o Supremo Tribunal Federal tem postura ativista e produz insegurança jurídica, que decisões do ministro Alexandre de Moraes violam a Constituição, que ministros das Cortes Superiores são hostis a Jair Bolsonaro, que as manifestações do período pós-eleitoral deviam ser direcionadas a fazer pressão sobre o Congresso Nacional. Bom, e assim vai. Que o Senado e seu presidente se omitem quando não abrem processo de impeachment de ministros do STF. Tudo isso são ações legítimas dentro de uma democracia. Mas não, é o alinhamento à desinformação. O que é que isso quer dizer? Nada. Depois o seguinte, qual é o crime de fake news? Existe o crime de fake news? Eu nunca vi esse crime estar consagrado em alguma lei.
O que é o crime de fake news? Então aqui diz que é impossível qualificar como criminosas as atitudes tanto da Jovem Pan como dos seus comentaristas. O editorial termina assim: o que temos, portanto, é uma enorme sequência de criminalização de opiniões que não são criminalizáveis, apoiadas pelo uso de conceitos que também não constituem nenhum ilícito legalmente definido, usada para se solicitar uma medida completamente desproporcional que traz de volta os abusos do regime militar brasileiro e o de ditaduras de esquerda como a venezuelana e nicaragüense. Cabe ao judiciário responder ao ativismo militante dos procuradores do MPF com a defesa sólida das liberdades de expressão e de imprensa, pois a retirada de concessões de veículos de comunicação por crimes de opinião é sinal de que o autoritarismo avança a passos largos no país. Ora, essa constatação é claríssima. Ou seja, aqui está claro, ou seja, são conceitos aplicados de uma maneira pseudo-legal para promover uma perseguição ideológica, política, de opinião, de liberdade de imprensa, de cerceamento da liberdade de imprensa e de opinião, que são dois ícones de quem defende a democracia. Agora, eu acho que nós estamos caminhando, Ítalo, para um Estado totalitário, claramente. Hoje já se fala da cassação do Moro. Está tentando caçar os direitos políticos do Bolsonaro. Todo mundo está na guilhotina, na perspectiva da guilhotina dos direitos políticos, dos direitos básicos que nós esperamos que haja num país que seja minimamente livre. Agora, isso faz-me questionar uma coisa: como é que há pessoas que estão falando nas eleições de 2026? Mas que eleições? Que eleições nesse ritmo é que vai haver em 2026? As de Cuba? As do Irã? As da Venezuela?